Jornal Descalvado News. Oferecimento: leve mais diversão para a sua família com a Sky. Filmes, desenhos, programas de entretenimento e esportes. Tudo em um só lugar, com a distância de um controle remoto. Planos a partir de R$ 39,90. Em Descalvado, Sky é com a Banda B Teleinformática. Solicite a visita dos nossos representantes. 3583-1627. Sky, você na frente, sempre. Sky oferece Jornal Descalvado News. Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Descalvado News com uma cobertura dos acontecimentos de nossa cidade. Confira nesta edição. Sabor da Quaresma. Comércio de peixes registra aumento nas vendas às vésperas da Semana Santa. Arborização segura. Após acidente que matou universitária em São Carlos, fomos saber quais os critérios de segurança das árvores adotados em Descalvado. Mal silencioso. Como saber que você pode estar com diabetes e quais os cuidados para tratar dessa doença. E a terceira rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Areia, agora no Jornal Descalvado News. Olá! Antes de tratarmos dos destaques anunciados no início do nosso jornal, nós vamos falar agora de segurança. É que a Polícia Civil chegou logo aos assassinos de Chico Pestiglio, morto há um mês com um tiro no peito na própria casa. Um rapaz de 18 anos e outros dois menores, de 17 e 14 anos, foram descobertos pela investigação policial. Eles já eram conhecidos nos meios policiais por furtos, roubo e envolvimento com drogas. O maior confessou ter disparado um tiro de um calibre 38 em direção à vítima. Embora, segundo consta em seu depoimento, não tenha sido essa a intenção inicial. Os menores foram encaminhados ao Núcleo de Atendimento Integrado de São Carlos e o autor do disparo para o Centro de Detenção Provisória da mesma cidade. Bom, uma tradição milenar continua sendo respeitada pelos fiéis aqui em Descalvado. Às vésperas da Semana Santa, o comércio de peixes nos supermercados e peixarias começam a mostrar certo crescimento. Vamos acompanhar como está o mercado aqui em nossa cidade. Considerado um alimento saudável, nutritivo e saboroso, o peixe é cada vez mais presente na mesa do brasileiro. Aqui em Descalvado, predomina o consumo de peixes de água doce. Não importa o acompanhamento, basta ter o peixe no prato. Eu faço com bacalhau, né? Batata, aquelas pequenas, brócolis, azeitonas pretas, verdes, tomate, pimentão, cebola. Fica uma delícia, fica dos deuses. Na Semana Santa, o consumo de peixe aumenta. As receitas são variadas, mas ninguém abre mão de um bom peixe à mesa, principalmente nesta época do ano. E com tanta procura, o produto fica mais caro. O consumidor sente no bolso essa diferença. Que sempre quando a gente chega nessa época, de Semana Santa, sobe muito, mas sobe tipo dobro. E na Semana Santa sempre se exagera um pouco, mas acaba pagando o preço, né, o que é normal, que está cobrando, e a gente sempre leva o produto bom. Você costuma pesquisar os preços? Não vejo muita vantagem nesse caso aí, mas é a qualidade mesmo. Seguindo a tradição religiosa, é na Sexta-feira da Paixão que a população deixa de comer carne para se alimentar de peixe. Até a Quinta-feira Santa, os estabelecimentos comerciais devem receber uma grande quantidade de consumidores. Há 6 dias da data, o movimento já é grande. Com preços para todos os tipos de gostos e bolsos, a variedade é grande. Quem se antecipa à data sempre acaba fazendo um bom negócio. Olha, a venda de peixes, filé de peixe, costuma vender antecipado. Vende durante a quaresma inteira. A venda só do bacalhau que ocorre na última hora mesmo. E qual a expectativa de vendas para esse ano? Olha, a linha de peixe está fraco esse ano. A linha de peixe está vendendo um pouco menos que o ano passado.
O bacalhau está normal e ainda vamos esperar ver os últimos dias, né? Que é a venda mais forte. Já a venda de ovos de Páscoa e os outros itens relacionados a esse período já está um pouquinho melhor que ano passado. A expectativa de venda é sempre de última hora, então a gente não tem sempre uma expectativa de anterior, é sempre posterior. Mas está confiante no aumento das vendas? Sempre a gente tem que confiar. Bom, a queda de um galho de uma árvore matou uma universitária na semana passada no campus da USP em São Carlos. A repercussão do caso alertou para os cuidados que devem ser tomados para evitar acidentes como esse. Aqui em Descalvado é a Secretaria de Agricultura a responsável pela vistoria, manutenção e podas das árvores. Fomos saber desse setor quais são os critérios adotados para garantir a segurança da população. No último dia 13 de março, a universitária Gisélia Aparecida Braz de Lima, de 30 anos, morreu após ser atingida na cabeça por um galho de árvore que caiu em uma área externa da lanchonete do campus da USP em São Carlos. Segundo testemunhas, tudo aconteceu muito rápido e após o estalo ser ouvido, o galho se soltou e a estudante não teve como sair a tempo, onde acabou sendo atingida. Em Descalvado, no dia 24 de outubro do ano passado, um forte temporal atingiu a cidade e provocou diversos danos, inclusive de alguns veículos que foram atingidos por árvores que não suportaram a força dos ventos. 2 dias depois, um novo temporal muito mais intenso provocou a derrubada de um grande número de árvores por toda a cidade. Além disso, diversos imóveis e veículos foram atingidos, o que causou um grande prejuízo à população. Aqui na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, o secretário Bruno Franco de Lima explicou quais foram as medidas tomadas pela Secretaria após o temporal do ano passado. A gente foi retirando essas árvores e plantando outras no lugar, as que a gente foi percebendo que estava com problema. Então, hoje, é muito difícil cair uma árvore aqui em Descalvado, na cidade. Aconteceu no ginásio de esporte porque são pinheiros, eles têm a raiz muito rasa e com a ventania que bateu ali foi muito forte, levou, era um paredão, levou tudo. Mas árvore mesmo na cidade, pode acontecer de cair um galho, quebrar um galho, alguma coisa, mas árvore é muito difícil, não tem acontecido. Qualquer problema que ele encontre, a gente manda o engenheiro agrônomo que faz uma análise mais minuciosa e vê se é caso de poda, de supressão, poda de raiz, vai depender da situação que a árvore se encontrar. O secretário também alertou a população quanto aos cuidados que devem ser tomados nos dias chuvosos. Geralmente as dicas é não se abrigar embaixo de árvore, primeiro porque elas atraem raios, e se perceber que a árvore com o vento começou a chacoalhar demais, entre em contato com a secretaria que a gente vai lá na hora, já faz uma coisa, qualquer coisa já corta ela na hora antes de qualquer problema que possa vir a acontecer. Em conversa com alguns munícipes que tiveram prejuízos por conta das quedas das árvores em outubro do ano passado, eles consideraram o evento como uma tragédia natural e optaram por não solicitar o ressarcimento dos danos sofridos. Nós vamos falar agora sobre saúde, falar sobre diabetes. Muitos não sabem, mas a doença já é uma das 4 maiores causas de morte em todo o Brasil. Uma doença que aparece silenciosa, com sintomas quase imperceptíveis. O tratamento começa com informação. O maior inimigo do diabético é o desconhecimento. Muita gente tem a doença e nem imagina. A pessoa diabética tem problemas com a produção de uma substância fundamental para o corpo chamada insulina. Sem a insulina, o organismo não consegue processar o açúcar presente nos alimentos. E é exatamente esse açúcar que permanece no sangue, provocando alguns males. Quando esse paciente está sem controle, quer dizer, quando o nível glicêmico dele está muito alto, tá, são várias consequências que pode acarretar. Porque o diabetes, a gente sabe que ele causa problema em microcirculação. Então ele pode ter problema cardíaco, ele pode ter problema neurológico, ele pode ter problema circulatório de extremidade, ele pode vir a desenvolver cegueira, impotência em homens, e entrando em problema cardiológico, pode ser angina, pode ser infarto agudo do miocárdio. Problema neurológico, ele pode desenvolver alguns tipos de demência, pode desenvolver acidentes vasculares cerebrais, que é o popular derrame,
tá? Além das complicações, tá, em vasos, em membros superiores e membros inferiores, podendo levar, tá, a perda de sensibilidade, tá, e até mesmo amputações, tá, retirada do membro por conta da doença, se esse membro perder completamente a circulação dele. Existe um teste simples e rápido que revela se você é diabético ou não. É esse aqui. Basta espetar o dedo, esperar 5 segundos e o resultado sai na hora. Bom, o ideal é que ele seja feito em jejum, né? A Rede SUS, ela fornece 2 tipos de exames. O exame laboratorial, que é glicemia em jejum, que o paciente vai até o laboratório, colhe o sangue e é feito, visto os níveis glicólicos, né? E o teste rápido, que a gente chama de diabetes. Ele é feito de preferência em jejum também, mas quando o paciente vem à unidade sem estar em jejum, nós fazemos o teste e vemos as margens que podem ser considerados. Você acredita que a grande maioria ainda não saiba que é portadora de diabetes? Olha, como a diabetes é uma doença silenciosa, nós acreditamos que há ainda um grande número de pessoas que não saiba ou que não procuram o atendimento. O exame de sangue é fundamental porque ajuda quem é diabético a se cuidar logo. Feito regularmente, pode até impedir em muitos casos que a pessoa desenvolva a doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o número de diabéticos hoje no país é de 12 milhões de pessoas. Dona Vera, como foi a descoberta da doença? Como isso aconteceu? Eu comecei a beber muita água e direto no banheiro. Aí eu procurei um médico, ele falou para mim fazer um exame e constou que eu já estava com diabetes. E isso foi há quanto tempo? Mais ou menos, quase uns 20 anos mais ou menos. E como tem sido conviver com a doença? É possível ter uma vida saudável sendo diabética? Eu sou rebelde, né? Então, para mim está sendo difícil. Mas eu já consegui, sabe, agora, depois que eu fiquei cega das 2 vistas. Eu fiz uma cirurgia, voltou um pouco, mas não voltou tudo. Fiquei com insuficiência renal, aí que eu comecei a me cuidar um pouco. Mas não é fácil conviver com a doença, não. É uma doença silenciosa e que a gente não acredita que vai acontecer nada com a gente, acontece. Doutor, o que causa a diabetes? Na verdade, a diabetes, a grande maioria do distúrbio dela, tá, na verdade, é dividido em 2 partes, né? Porque diabetes tem 2 tipos, né? Tem o diabetes tipo 1, que a grande maioria é de origem genética, né? Afeta mais jovens e normalmente o diagnóstico é mais precoce, tá? Em crianças e adolescentes. E tem o diabetes tipo 2, tá? Que é a doença mais de adulto, né? Que a principal causa atualmente é a má alimentação e o aumento de peso, a obesidade. A diabetes, apesar de ser uma doença silenciosa, apresenta alguns sintomas. Na verdade, na grande maioria dos casos, tá, o paciente é assintomático, então quer dizer, não sente nada. Em poucos casos, tá, a gente tem algumas alterações clínicas, né? Sendo que as mais frequentes são perda de peso, muita sede, tá? O paciente urina muito, que a gente chama de poliúria, tá? E muitas vezes ele tem polifagia, quer dizer, se alimenta, tem vontade de comer bastante, mais do que o normal. Um dos dilemas do diabético é saber o que comprar na hora de comer. Atualmente, o diabético tem opções na hora de comprar o seu alimento? Sim, hoje o mercado oferece uma enorme variação de marcas e produtos para esse tipo de portador dessa deficiência. Nós verificamos que existe várias marcas como produto tradicional, diet e light. Se ela é um diabético, ela vai procurar produtos diet, que são produtos isentos de açúcar, isto é, não tem açúcar. Então, se eu sou diabética e eu comprar um produto diet, eu tenho certeza que ele não tem açúcar. Hora de falarmos de esportes. O Campeonato Municipal de Futebol de Areia tem levado um bom público para o Centro de Lazer do Trabalhador nas últimas semanas. Nosso repórter, que também se arrisca a jogador, o André Alfieri, conta como foi a 3ª rodada da competição. Com exclusividade, o Descalvado News está acompanhando o torneio municipal de futebol de areia. A 3ª rodada foi a que ocorreu com o maior número de gols. Vamos acompanhar.
No grupo A, o Ajax continua imbatível, venceu mais uma e de goleada, 5-1 contra a Família em Cristo no sábado. Outro que está 100% nesse grupo é o Paluê Madeiras, que venceu o time do Meninos do Ninja B, esse aí de colete, pelo mesmo placar. Ajax e Paluê estão a um empate de se classificarem e se enfrentam na quarta rodada. E teve mais goleada, agora do Gladiadores, que venceu a Associação por 6-2, deixando os dois times longe da classificação. No grupo B, no sábado, o Tilicos Bar e os 5 Irmãos empatavam em 2-2, mas no fim da partida, a equipe do Tilicos fez 2 gols e saiu com a vitória. E aconteceu a mesma coisa na outra partida do grupo. Ovelhas Verdes e Catástrofe empatavam em 2-2. E o time do Ovelhas estava com um jogador a menos, mas mesmo assim conseguiu marcar 2 gols e venceu, também por 4-2. No domingo, o Meninos do Ninja A venceu o Nova Era por goleada e é um dos 3 líderes do grupo com 6 pontos. A competição está disputadíssima. E o Jornal da Escalvado News termina aqui. Um abraço para você, uma ótima semana e nos encontramos na semana que vem. Até lá!